TCE vai fiscalizar a aplicação de vacinas contra a Covid-19. O Tribunal de Contas do Paraná, em parceria com o Tribunal de Contas da União, TCU, vai fiscalizar todo o processo de vacinação contra a Covid-19 aqui no Paraná, no que diz respeito ao cumprimento da ordem de prioridade de imunização. O coordenador geral de fiscalização do TCE, Rafael Aires, esclareceu que de que forma esse trabalho de fiscalização deve ser então executado. Nesse momento o TCU se apresentou como um ótimo parceiro, tendo em vista que tem competência para fiscalizar as ações no âmbito da União, do Ministério da Saúde e também facilidade na obtenção de dados. Então o que pretendemos nesse primeiro momento, literalmente chamar a atenção do gestor público. Estamos num momento aí de transição, cerca de 80% dos prefeitos são novos, chegaram aí há poucos dias. É evidente que há pessoas ali no corpo técnico dos municípios, pessoas que conhecem o Sistema Único de Saúde e todo o ambiente, mas é importante que o tribunal deixe muito claro essa necessidade de cada município. Então a gente chama já num primeiro momento, mandando um ofício, explicando o que pretendemos e também um questionário para que os gestores respondam, para que a gente tenha o conhecimento se eles estão implementando esses planos de operacionalização no âmbito regional. O Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e que deve ser respeitado por estados e municípios, prevê os grupos prioritários, sendo idosos em instituições de longa permanência, profissionais de saúde que atendem pacientes acometidos pela doença e também indígenas. Rafael Aires explicou que esse também será o foco da fiscalização conjunta entre o TCE e o TCU, para evitar que haja desrespeito às filas ou fraudes na aplicação das vacinas. Estaremos observando a questão da ordem de prioridade. Não há vacina suficiente nesse primeiro momento. Só aqui no Paraná, o grupo prioritário é de cerca de 4 milhões de pessoas, então são 8 milhões de doses. Então tem que ter uma prioridade da prioridade, tem que haver coerência na aplicação dessas primeiras doses com relação àquilo que está estabelecido no âmbito federal, no plano nacional, com aquelas diretrizes básicas que a gente vai observar a conformidade dos planos municipais no âmbito federal e estadual. De acordo com Aires, o Tribunal de Contas não apresenta condições de fiscalizar tudo, necessitando então utilizar todos os recursos disponíveis que auxiliem no processo. Ainda de acordo com o coordenador, a intenção é conhecer o panorama e ver se os municípios estão se planejando adequadamente. A ideia, segundo o coordenador, é, num primeiro momento, conhecer o planejamento e as boas práticas da execução do Plano Nacional de Vacinação. No entanto, no segundo momento, serão cruzados os dados entre os vacinados e a relação de pessoas pertencentes, então, aos grupos prioritários. Vamos ter acesso aos dados dos vacinados e pretendemos fazer cruzamentos para saber se realmente essas pessoas estão de acordo com aqueles critérios que deveriam ser observados de prioridade, se são, por exemplo, servidores que atuam, trabalhadores da área de saúde mesmo, que estão na área fim, estão lidando com o vírus do dia a dia, ou se de repente são pessoas que poderiam aguardar um pouco mais dentro desse desenho que está aí estabelecido. Então pretendemos chegar no caso concreto também, tomando medidas depois de encaminhamento, se for necessário, ao Ministério Público para ações até mesmo de improbidade no âmbito civil. É bom que fique o alerta para o gestor, que isso fique bem claro que o tribunal vai atuar. Em caso de constatação de irregularidades, o Tribunal de Contas pode encaminhar um processo administrativo no âmbito do TCE ou mesmo um ato de improbidade administrativa em âmbito civil. O Tribunal de Contas do Estado está aberto a recebimento de denúncias da população sobre gestão e aplicação de vacinas contra a Covid através do site do órgão no endereço tce.pr.gov.br no link Ouvidoria ou pelo telefone 0800 64 50 645. O TCE também está disponível para orientar os gestores públicos sobre a organização e a aplicação do Plano Nacional de Vacinação.